Você lembra que Paulo disse que tudo o que hoje nós consideramos dotações significativas e importantes iriam passar e vão passando à medida em que o reino do amor vai em nós se instalando, crescendo e prevalecendo. Ele disse isso na perspectiva escatológica. Quando chegar a hora do absoluto, tudo que hoje é tão importante vai cair em estado de total relatividade. Tanto quanto ele disse isso até na própria experiência humana, na experiência dele. Na experiência de qualquer pessoa que vai ficando anciã. Por exemplo, em relação à história, Paulo iria morrer daqui a 4 anos em relação à minha idade. Se eu fosse Paulo, eu estaria hoje falando aqui há 4 anos de ser decapitado. Então você veja que eu não estou falando de um lugar, pelo menos etário, no espaço-tempo tão divorciado do que seria o sentir de um homem. Embora todas as mudanças sociais, culturais, econômicas, filosóficas, comportamentais que tenham havido de lá para cá, alterem epistemologicamente, de maneira extremamente importante, o modo de ele ver o mundo e o modo de eu ver a presente ordem de coisas. Isso tem que ser sempre levado em consideração. Mas nós estamos falando de um lugar que, do ponto de vista da média universal, de pessoas que não viveram se poupando do amor e que viveram buscando a intensidade da vida em fé em Cristo Jesus e não correndo da significação de tudo que seja considerado gostoso e bom e de tudo que chegue como dor, perda e agonia, é de um lugar semelhante que a gente está falando. De um lugar humano, de um lugar histórico, de um lugar existencial que não é igual, é claro, como eu disse antes, mas carrega algumas coisas comuns na observação, no sentir, na interpretação, com toda a relatividade que pela 4ª vez eu digo, tem que ser levada em consideração. Pois bem, ele disse, ora, sobrenaturalidade, paranormalidade, falar em línguas de homens e de anjos, tudo isso é coisa pequena, muito pequena. A capacidade de realizar, de ter fé operacional, é do que ele está falando, não de fé relacional, fé operativa, fé energeia, fé de poder, fé de operação. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, é uma fé operativa, é uma fé executiva. Ainda não realizou nada que seja eterno no ser. O conhecimento de qualquer que seja a natureza, conhecimento espiritual, discernimento, percepção, sabedoria, compreensão, conhecimento, gnosis espiritual. Não, passa. É relativo. É e não é, é e não é, é e não é, é e deixa de ser. É suplantada por um conhecimento mais profundo, mais profundo, mais profundo.
ou o dom de profetizar, no sentido de pró e pré-afirmar em certeza de fé o que será. É nesse sentido que se fala de profetizar aqui. E conheça todos os mistérios e toda a ciência e todo o saber. Mas não. Não completa, não realiza, não planifica, mantém na mais absoluta relatividade. Não enlaça o indivíduo com a eternidade. Ainda que haja coragem, ainda que haja espírito de martírio, ainda que haja a determinação da desistência por uma afirmação de caráter superior a qualquer que seja a sedução do tempo presente, e eu me entregue como exemplo do caráter de uma causa, não será a ponte entre o tempo presente e a eternidade, entre o já e o ainda não. Ainda que, apesar de, eu dei o meu próprio corpo para ser queimado. Eu viva dessa obsessão causal, dessa obsessão exemplar, dessa fixação na mais sincera forma de ideologia, e eu entregue até o meu próprio corpo para ser queimado. Não. Ainda estarei preso ao casulo do espaço-tempo. A ponte não é a fé operativa, nem são os atos interpretados como amor, martírio e coragem, não. A ponte entre o mundo de hoje, concreto, real, relativo e passageiro, imortal, e a plenitude da eternidade, entre o já em Cristo, onde eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e o ainda não do espaço-tempo, é aquilo que Paulo chama de tudo isso vai passar, tudo isso é em parte, antes. Agora, porém, permanecem a fé. Não é a fé operativa, é a fé transcendente. É a fé que vincula o presente ao eterno indelével. A esperança, que é, de fato, a placenta dessa gestação, e o amor, que é o útero, acolhedor de toda essa fusão entre o que é e o ainda não. A gente continua a falar sobre isso no nosso próximo encontro.